Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus les bendiga em nome de Jesus. Estamos aqui uma vez mais para nossa meditação da palavra de Deus. E nós outros estamos falando acerca de José. José que foi homem de fé, que tem uma história de superação impressionante, porque ele foi vendido como escravo para Egipto. Pero de escravo, ele se volveu governador de Egipto. E por quê? Porque Deus era com José. Pero José também era com Deus. Ele era fiel em todo o que fazia. E quando foi a trabalhar em la casa de Potifar, que era oficial de Faraó, Potifar viu nele algo diferente. Diferente de los demais escravos, porque viu que José era homem de fé, homem sério, de caráter, era íntegro, fazia bem seu trabalho com dedicação, era honesto, e por isso Potifar lo puso como majordomo de sua casa e entregou em seu poder todo o que tinha. Deus era com José. Pero Satanás, ele queria destruir os sonhos de José. Ele queria destruir seus sonhos como ele quer destruir nossos sonhos. E ele sempre procura armar laços para tentar pilhar-nos, para tentar apartar-nos da presença de Deus. E ele sempre ataca a uno em seu ponto mais débil. José estava allí em Egipto, em la casa de Potifar, estava prosperando, progressando, todo o que fazia era bendecido por Deus. Pero que é o que sucedeu? La mujer de Potifar puso sus ojos em José e lhe dijo: duerme comigo. José não tinha a nadie, não tinha amigos, não tinha sua família, não tinha uma pareja, ele era jovem, fuerte, em plena juventude, e a mulher queria que ele dormiera com ela. Pero José não quis. José lhe dijo: he aqui que mi Senhor não se preocupa comigo de lo que há em casa, e ha posto em mi mano todo lo que tenha, e não há outro maior que eu nesta casa. Mire como Deus havia honrado a José, que não havia outro maior que José em la casa del oficial, que tinha muitos servos, muita gente trabalhando para ele. E lhe dijo: e nenhuma coisa me ha reservado, sino a ti, porquanto tu eres sua mulher. Como, pois, haria eu este grande mal e pecaria contra Deus? José, por suposto que era homem, José se sentia tentado. Dizem, não, que as mulheres egípcias eram as mais hermosas e naquela época muito sensuais, não? Pero José, ele resistiu ao pecado, porque ele sabia que desta maneira, se ele fizera isso, estaria pecando contra Deus e estaria arruinando seus sonhos. José era homem espiritual, de fé. Jesus dijo: velad e orad para que não entreis em tentação. E ele estava atento, ele estava velando, porque
Ele não queria, bajo nenhuma circunstância, desagradar a Deus. Pero Elia insistia. Ela descia constantemente, duerme comigo, duerme comigo. E José não quis escutá-la, não quis acostar-se com ela. E aconteceu que um dia, entrando em la casa para hacer su ofício, e não havia nadie de los de la casa, ella lo agarrou. Ella lo asió por su roupa, dizendo, duerme comigo. Entonces ele deixou su roupa em sus manos e huyó, e salió. E quando a mulher viu que havia sido rechaçada por José, ela, indignada, quando viu que ele huyó, que ele salió, ela chamou a todos os que serviam em la casa, os guardas, e dijo que José havia intentado atacá-la. Verifique você que José, que estava prosperando, que estava conquistando, todo iba muito bem para ele, de repente foi vítima de uma trampa, foi vítima de uma injustiça. E José, aparentemente, a los olhos humanos, perdeu todo, porque su amo, por suposto indignado, creyendo em sua mulher, lo lançou em la cárcel. E me imagino que o diabo deve haver hablado com José. Está vendo? Está vendo? Deve haver soplado em sua mente, em seus pensamentos. Tu has creído em Deus? Tu has sido fiel? Tu não quisiste pecar? Agora, mire o que está sucedendo. De que te ha servido crer em Deus? De que te ha servido ser fiel? Agora tu estás aí em la cárcel. Porque o diabo quer destruir. E são muitas as pessoas que quando passam por momentos difíceis, a causa de sua fidelidade a Deus, o diabo sopla estes pensamentos. Não te sirve crer em Deus. Deus te abandonou. Nada te pode ajudar, nada te pode sacar desta situação. Pero José, amiga minha, amigo meu, ele sabia em quem creia. José tinha sua fé bem definida. Ele estava firme em sua fé, seguro em sua fé. Ele não se rebelou em contra de Deus. Não. Ele não se desanimou. Ele não abandonou a fé. Ele seguiu crendo. Seguiu confiando que Deus lhe haria justiça, porque Deus é um Deus justo. Deus hace justiça àqueles que confiam nele. Diz a Bíblia que José foi lançado em la cárcel, pero Deus lhe estendeu sua misericórdia. Ele deu graça em los ojos del jefe de la cárcel. E o jefe de la cárcel entregou em mano de José o cuidado de todos os presos que haviam naquela prisão. Todo o que se hacía agir, ele lo hacía. Não necessitava atender o jefe de la cárcel coisa alguna de las que estavam ao cuidado de José, porque o Senhor estava com José. E lo que ele hacía, o Senhor lo hacía prosperar, aún estando a agir em la cárcel. Pero Deus providenciou o livramento de José. Tudo isso são lutas, são etapas, Alberto, que uno passa em la vida, não? Porque todos enfrentam lutas. Nossa fé é probada. Como podemos esperar que Deus haga uma obra grande em nossas vidas se nós outros não passamos por provas?
Se nós outros nos mantenemos firmes, fieles em las pruebas, em las lutas que enfrentamos em la vida. La clave de la vitória, la clave del éxito está em uno permanecer em la fé. Desafortunadamente, o que mais vemos neste mundo hoje são ex-cristianos, ex-creyentes, não? Vemos ex-pastores, ex-auxiliares de pastores, muitas pessoas que estavam com Deus, estavam em la fé, quando todo lhes iba bem. Pero quando enfrentaram alguma luta, algum problema, alguma dificuldade, alguma injustiça, alguma persecução, abandonaram a fé. Volveram a espalda para Deus e muitos hasta se volveram a outros deuses. Mire usted. E por isso vemos tantas pessoas fracassando neste mundo, tantas pessoas que não têm êxito, não conquistam nada, não marcam a diferença, não vivem uma vida diferenciada, porque não perseveram em la fé, não perseveram em fazer a vontade de Deus. Hay que perseverar, obispo, y hay que permanecer en esa perseverancia. Le estaba escuchando atentamente sobre José, ¿no? Alguien diría, oye, pero ¿podría empeorar el panorama de José? Pues sí, empeoró. Fue con sus huesos a la prisión y en una situación pues bastante dura, bastante difícil, porque mintieron a su respecto, pero él no perdió su integridad. Esta es la palabra, obispo, que me ha venido a la mente mientras yo le escuchaba. Integridad. José fue un hombre íntegro, fue un hombre de fe, fue un hombre devoto. Su relación personal con Dios no mutó ni fue trastornada por los problemas que él estaba enfrentando, por las injusticias que estaba viviendo, sino todo lo contrario. Lo vemos sirviendo, esforzándose, y que Dios estaba con él y se agradaba de la integridad, de la fidelidad de José. Él marcaba la diferencia. Él era diferente. Él era luz. Él era sal de la tierra allí en aquella prisión, en aquellas mazmorras. Y como usted ha dicho, obispo, hay mucha gente que a la más mínima pierde la integridad, pierde la fe, se postran ante los cantos de sirenas de este mundo, las tentaciones, se llenan de rabia, se llenan de odio, de frustración, de dudas, incluso se vuelven enemigos del propio Dios, lo cual es sumamente triste cuando alguien se vuelve enemigo de Dios. Muitos se vuelven anticristos, não? Anticristo. Sí, anticristianos, total. Acabam poniendo-se em contra de todo lo que es de Deus, não? Totalmente, obispo. Y es duro, es triste, es doloroso, pero Dios es justo. Y Dios en su palabra promete que habría diferencia entre el bueno y el malo, entre aquel que le sirve y aquel que no. Y eso es un juicio de Dios. El propio Dios dice que juzgaría la causa de los justos, haciendo la diferencia. Y una diferencia que es evidente, que empieza por el Espíritu que habita en aquellos que son de Dios, y también a través de los frutos, a través de la vida que ellos han de tener. En el caso de José, obispo, nosotros vemos también que hubo justicia. Posiblemente no la justicia de los hombres, pero sí la justicia de Dios, donde puso las cosas en su sitio. Sí, porque la verdad es que la justicia de Deus não falha. Há quem diga no que tarda, pero não falha, pero não tarda, no. Ela viene en la hora cierta, en la hora exata, quando tem que ser, porque todos somos probados em nossa fé. Deus queria ser uma obra grande, e quanto mais grande seja a conquista que Deus quer nos dar, mais grande tem que ser nosso sacrifício, nosso esforço, nossa entrega a Deus. Sabe, a Bíblia diz que o copeiro e o panadeiro de Faraó delinqueram.
e eles foram echados em la cárcel donde estava José. E ambos tiveram um sonho. E se quedaram muito perturbados com aquele sonho que tiveram, e não sabiam que era o que significava. E José interpretou o sonho do copeiro de Faraó, que em 3 dias ele estaria de regresso, entregando a copa em la mano de Faraó. E o panadeiro, vendo a interpretação, pediu que interpretara também seu sonho. E a interpretação foi que em 3 dias ele seria ahorcado. E se cumpriu. Aos 3 dias, o panadeiro foi ahorcado e o copeiro de Faraó volveu a servir a Faraó. E quando Faraó teve um sonho, o copeiro se acordou de José, que José havia interpretado seu sonho e se havia cumprido. E os magos, os sábios de Egipto, não puderam interpretar o sonho que Faraó havia tenido. E Faraó chamou a José. Foi o momento que Deus preparou para que José se apresentara delante del rei, delante da autoridade máxima do país. E trajeron a José. E José pudo interpretar o sonho de Faraó, que era que em Egipto ia ter 7 anos de muitíssima abundância, muita abundância. E tras estes 7 anos, vendriam 7 anos de hambre, de escassez, de miséria. E José deu a Faraó a interpretação deste sonho e lhe deu também um conselho, dizendo: portanto, proveia-se a hora, Faraó, de um varão prudente e sábio, e ponga-lo sobre a terra de Egipto. Haga isto, Faraó, e ponga governadores sobre o país, e quinte la terra de Egipto em los 7 anos de abundância, e juntem toda a provisão destes buenos anos que vêm, e recorram el trigo bajo la mano de Faraó, para mantenimento de las cidades, e guardem-lo. E este aquela provisão em depósito para o país, para os 7 anos de hambre que haverá em la terra de Egipto. E o país não perecerá de hambre. E este assunto pareceu bem a Faraó e a seus servos. E sabe o que dijo Faraó? Faraó dijo a seus servos: acaso acharemos a outro homem como este, em quem este o Espírito de Deus? Oh, que maravilha, que coisa maravilhosa. O próprio Faraó reconheceu que José era diferente, que José tinha o Espírito de Deus. Ele reconheceu isso. E Faraó disse a José: pois que Deus te ha hecho saber todo isto, não há entendido nem sábio como tu. Tu estarás sobre mi casa, e por tu palavra se governará todo mi pueblo. Solamente en el trono serei eu maior que tu. Dijo además Faraó a José: he aqui, eu te he posto sobre toda a terra de Egipto. Entonces Faraó quitou su anillo de su mano e lo puso em la mano de José, e lo hizo vestir de roupas de lino finíssimo, e puso um collar de ouro em su cuello, e lo hizo subir em su segundo carro, e pregonaram delante de ele: doblade la rodilla,
e lo puso sobre toda a terra de Egipto. E Faraó lhe dijo: Eu sou Faraó, e sem ti ninguno alçará su mano nem su pé em toda a terra de Egipto. Amiga minha, amigo meu, veja como Deus honrou a José. Ele que era um escravo, ele que foi vendido por seus irmãos, ele que foi vítima de uma trampa, de uma injustiça por parte da mulher de Potifar, ele se volveu governador de Egipto. Ele se volveu mais grande que Potifar, porque passou a ser o segundo homem mais importante daquele país. Deus honrou, Deus exaltou a José quando tinha a idade de 30 anos. 30 anos. Verifique que ele foi vendido como escravo quando tinha 17 anos. E ele se volveu governador, não foi ao ano seguinte, não, a promessa de Deus se cumpriu. Pero ele teve que perseverar, ele teve que ser fiel, ele foi probado em sua fé, e aos 30 anos se volveu governador. Se passaram 13 anos. 13 anos. Pero em 13 anos, sua vida deu um giro total e completo. De ser escravo, se volveu governador. E mais tarde, seus irmãos, toda sua família, vindo apresentar-se delante de José para pedir-lhe ajuda. Amiga minha, amigo meu, Deus hizo a diferença. Deus honrou a José como quer honrar a você também. Eu não sei qual é o problema que você está vivendo, qual é a sua situação, pero eu sei que Deus lhe vai a bendecir, Deus lhe vai a honrar, Deus lhe vai a engrandecer, Deus hará a diferença. Quizás hoje por hoje, você não seja nada, você não seja nadie, quizás ser um escravo, pero Deus lhe prosperará, Deus lhe engrandecerá, Deus lhe dará a vitória que você tanto necessita. Basta que você confie, basta que você permaneça firme em sua fé. E para isso, Alberto, é esta hogueira santa de Israel que vamos a realizar este domingo, às 10 da manhã, em todos os centros de ajuda cristiano, para que Deus haga a diferença em la vida de aqueles que são fieles, de aqueles que creem, de aqueles que se rindem a Ele de todo o coração. Exactamente, obispo, va a ser este domingo. Ha llegado el día, podríamos decir, y el domingo 12 a las 10 de la mañana estaremos entrando en el santuario de los milagros, para rendir nuestra vida, para presentar nuestros pedidos a Dios. Nos vamos a presentar como José, esperando esa justicia, esperando esa diferencia, esperando la respuesta del Todopoderoso. Querido amigo, querida amiga, tenemos por delante un año nuevo, el 2022, y estamos decididos a que sea el inicio de una nueva jornada, de una vida completamente diferente. Muchas veces has estado esperando la honra de los hombres, de las instituciones, el reconocimiento de este mundo. No, la respuesta viene de Dios y Dios te va a bendecir. Por eso estaremos aquí en Madrid, en el Centro de Ayuda Cristiano, en el Paseo de Santa María de la Cabeza, número 12, Paseo de Santa María de la Cabeza, número 12, cerca de Atocha Renfe del Museu Reina Sofia. Nós vemos a diferença em la vida de José e volveremos a ver a diferença em sua vida também. Este domingo, 10 da manhã, porque é como está escrito: a los que me honram, eu honrarei. E Deus lhe honrará. Creia nisso. Tenha esta certeza, esta fé, que Deus lhe honrará, Deus se manifestará em sua vida. Este domingo, eu les espero aqui,
em Madrid, em Atocha, em Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12. Estamos justo en la entrada del túnel de Passeio de Santa Maria de la Cabeça, a la mano derecha, usted já verá agir Centro de Ajuda Cristiano. E você poderá participar também no Centro de Ajuda Cristiano, que esteja mais cerca de sua casa, porque Deus hará a diferença em sua vida. E se lhe ha gostado este mensagem, se lhe trago fé, esperança, comparta com seus amigos e familiares. E amanhã regressaremos com o café espiritual. Hasta amanhã, que estem bem.